Olá, como vocês estão? É muito bom tê-los aqui novamente. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Despertar para uma Vida Melhor. Bem, gente, você já ouviu alguém falar, para você o copo está sempre vazio, ou então, para você o copo está sempre cheio. Mas eu te pergunto, ele está cheio de quê? Com que estamos enchendo o nosso copo? Eu não estou falando de encher com nossa bebida favorita, um refrigerante, para outros uma cerveja, para outros vinho, água. Eu estou falando de sentimento, estou falando de propósito, de esperança, de gratidão, de medos, de conquistas, frustrações, coragem, resiliência. E se eu te disser que não existe apenas esses dois copos aqui? Existe um terceiro copo, esse copo aqui. Bem, meu nome é Mônica e hoje convido todos vocês a descobrir junto comigo que copo é esse. Bem, nós vamos falar sobre uma metáfora que está em todas as conversas, seja na filosofia, seja conversa de autoconhecimento, sobre a vida mesmo, que é o copo vazio e o copo cheio, né? Esse conceito, ele nos ajuda a refletir sobre a nossa atitude diante da vida. Nós somos constantemente ensinados a desejar, a buscar algo que está sempre além, né? Desejamos sempre a nossa promoção no emprego, o próximo relacionamento, o próximo objetivo a ser alcançado, né? Essa busca, ela é incessante e ela tem que preencher o nosso vazio, e nos leva a construir expectativas que muitas vezes são irreais. Podemos até nos perder nesse processo achando que o vazio que sentimos é algo que precisa ser preenchido com sucesso, com conquistas, com validação externa. A gente está sempre esperando que o outro nos dê um elogio, não é? Mas será que esse vazio é, na verdade, um convite à reflexão sobre quem nós somos, o que realmente queremos? Eu pergunto para você agora, que estão aí assistindo esse vídeo, como você está vendo o seu copo agora? Ele está meio vazio ou ele está meio cheio? Vamos dizer aqui que o copo represente tudo o que temos diante de nós. As oportunidades, as perspectivas, as dificuldades, os sonhos, os medos, os fracassos, as frustrações e a vitória. Algumas pessoas vão olhar para o que tem, mas só consegue ver o que falta. Ela já tem isso aqui, mas ela não consegue ver o que ela tem aqui. Ela só consegue ver nesse outro resto aqui, que é o que está faltando para ela. Mas já tem outros que olham para esse mesmo copo aqui e conseguem ver esse pouco que tem aqui e eles agradecem. Para eles, nesse momento, já basta. Ver o copo meio vazio não é apenas pessimismo, é focar na falta, no que deu de errado, no que pode ter sido, né, o que eu deixei de fazer. E para a gente entender melhor isso, eu vou dar exemplos do cotidiano, né? Nós vamos perceber como muitas vezes estamos olhando para a mesma situação, mas de forma totalmente diferente. Bem, nós vamos começar falando sobre o copo meio vazio. Sabe aquele momento em que sentimos falta de alguma coisa? Esse copo meio vazio, ou pela metade, né? Nesse momento representa as nossas expectativas, os nossos desejos. Muitas vezes a frustração surge quando não conseguimos alcançar aquilo que nós desejávamos, né? Ou então imaginávamos que iríamos alcançar.
E é bem comum ter uma sensação de que estamos incompletos, ou então que a vida não entregou aquilo que nós esperávamos, né? Vamos dar um exemplo. Você aí que vai fazer uma prova, ou vai prestar o vestibular no final do ano, né? Vai tentar um concurso público, você estudou, se dedicou, né? Colocou toda a sua energia, os seus sonhos, né? Até mesmo deixou de lado passeio, namorado, né? E quando finalmente chegou o momento do resultado, meu Deus, que decepção que foi. Não foi aprovado. O copo vazio, nesse caso, é a sensação do fracasso, da perda, né? De algo que se esperava e não veio. Eu vou te dar um outro exemplo. Vamos pensar naquela pessoa que busca a perfeição no trabalho, no relacionamento, a perfeição do corpo, né? Muitas vezes ela se sente como um copo vazio, né? Sempre faltando algo, sempre esperando mais, mesmo que já se tem muito. Quando olhamos para o copo vazio, só vemos o que está faltando. É fácil esquecer que o copo, né, ele pode estar cheio. Cheio de quê, gente? Cheio de possibilidades, de aprendizado, de resiliência. A frustração de não alcançar o que se desejava ou alcançar uma meta pode ser dolorosa, mas também pode nos ensinar o que precisamos mudar, e que podemos também crescer com essa mudança. Agora vamos pensar no copo cheio. Quando a gente olha para um copo cheio, a percepção é totalmente diferente. A gente vai valorizar o que deu certo, é enxergar o aprendizado em cada queda. No vazio, a gente não consegue. A gente só vai dizer assim, eu caí, eu errei. Mas quando o mesmo erro acontece aqui nesse copo cheio, a gente percebe que aquela queda, que aquele erro, que aquele tropeço foi um aprendizado, né? A gente consegue reconhecer o que já se conquistou, né? E aproveitar o que você tem agora, né? O copo cheio, gente, a gente está falando da gratidão, sobre perceber que mesmo quando algo não vai como a gente planeja, ainda assim tem valor no que já existe. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes o copo cheio está na simplicidade. Vocês conhecem alguma pessoa que começou um novo projeto, mesmo bem pequenininho, mas ela se empenhou, se dedicou, colocou muita paixão ali, no que estava fazendo, né? E de repente percebe que apesar de todos os obstáculos, muita coisa tanto errada, ele enfrentou, né? A pessoa, ela está acumulando conhecimento naquele momento, com as experiências, com a satisfação com o que está fazendo. O copo cheio não é um ponto final, ele é apenas um processo contínuo de estar presente e grato pelo que você já tem, né? Você deve estar pensando que o melhor, então, seria olhar sempre o copo meio cheio, não é? E se eu disser que não? Eu vou dizer para você, não. O melhor, gente, não só nessa metáfora do copo, mas como a vida, é encontrar o equilíbrio para viver entre esses dois copos aqui. Aqui é o equilíbrio. O que acontece muitas vezes é que ficamos presos no copo vazio e esquecemos de ver o copo cheio, que está diante ali dos nossos olhos. Por outro lado, também nos acostumamos tanto a ver o copo cheio
e nos tornamos negligentes com as nossas próprias falhas e deixamos de aprender, deixamos de crescer. É claro que queremos mais da vida, mas não podemos viver apenas em busca de algo melhor o tempo todo. A chave é encontrar o equilíbrio entre estar grato pelo que nós já temos e, ao mesmo tempo, saber que podemos buscar sempre mais. O copo não precisa estar completamente vazio ou completamente cheio. Ele pode estar em um equilíbrio perfeito com a consciência de que sempre há espaço para mais, mas também para ser grato pelo que já foi conquistado. Vou te dar um exemplo prático. Imagine um empreendedor que abriu uma pequena empresa. Deixa eu pensar. Está passando por dificuldades, né? É bem comum quando a gente abre uma empresa, mesmo que seja pequenininha, né? Até na nossa casa mesmo, o início é sempre muito difícil, né? E com as dificuldades que vão aparecendo, é muito fácil a gente se sentir frustrado por não estar onde a gente imaginava ou onde nós gostaríamos de estar já, né? Tendo sucesso, né? Mas ao parar, quando ele para e ele olha para o crescimento daquela empresa que é pequenininha, ele começou a ver que os clientes estão chegando, que tem novos clientes, que ele conseguiu aperfeiçoar o produto que ele estava vendendo, ele fez novos contatos, né? E o mais importante é que ele aprendeu a ser mais resiliente, ele não desistiu, né? Nesse caso, gente, a gente pode dizer que ele está enxergando o copo cheio, né? Não é o sucesso imediato que importou, mas sim o progresso que ele está fazendo, mesmo que seja devagarinho, mesmo que seja dia a dia, né? Então, o que realmente importa é que o copo esteja na sua mão e você pode enchê-lo, você pode beber dele, você pode compartilhar ele com alguém, ou até trocar se for preciso. Tem horas que a gente, né, realmente vê o copo cheio, tem horas que a gente vê o copo vazio, porque ele é seu. Porque a vida, gente, a vida é feita de escolhas, de perspectivas e de ações. Ver o copo meio cheio é o primeiro passo, mas ter coragem de enchê-lo de novo, isso muda tudo. Então, gente, da próxima vez que alguém te perguntar se você vê o copo meio cheio ou meio vazio, eu te aconselho a responder: eu vejo o copo com espaço para mais. E siga enchendo, enchendo ele de vida, enchendo ele de sonhos, enchendo ele de propósitos, enchendo ele de amor, enchendo de esperança, né? E enche com o que você quiser. Ele é seu. Bem, se você que está aí gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de se inscrever no canal, de deixar um comentário, de contar para a gente como você lida com o copo vazio e com o copo cheio na sua vida. Vamos trocar experiências e vamos nos encontrar no próximo vídeo. Fiquem todos em paz e até lá. Tchau, tchau.